Olá, meu nome é João de Aquino, editor desse programa, e bem-vindos a mais uma edição do Ponto Esquerda. Bem, você deve estar se perguntando, por que em vez do quarteto fantástico desse programa, Guilhom, Bernard, Bandeira e Madureira, está aparecendo na tela o Bebeto comemorando o gol na Copa de 94 ao som do jogo Superstar Soccer Deluxe. Bem, o que aconteceu? Essa semana foi muito complicado e a gente não conseguiu se reunir para gravar. Por causa disso, resolvemos reunir nessa edição os melhores momentos dos programas anteriores. Mas na próxima semana voltamos às atividades normais do programa. Aproveitando para lembrar que esse vídeo também é upado no nosso canal do YouTube, Ponto Esquerda, e pedimos também para vocês seguirem o nosso Twitter, @esquerdaponta, e futuramente teremos as outras redes sociais. Bem, é apenas isso, fique com o vídeo e até a próxima. Tchau, tchau. Particularidade do estado do Rio de Janeiro. O Flamengo, óbvio, líder, já se falou muito do Flamengo, mas tem aqui no Rio de Janeiro Vasco, Botafogo, Flamengo e Fluminense. Se a gente for olhar um desempenho histórico dos tempos desde que o campeonato virou pontos corridos, o estado do Rio de Janeiro, de uma forma geral, ele tem um desempenho abaixo dos outros estados da federação, né? Tanto do ponto de vista da quantidade de títulos que os cariocas conquistaram, desde que começou pontos corridos, como também pelos rebaixamentos que aconteceram e também pelas situações de sufoco que muitos clubes vivem ao longo, né, repetidas vezes, que o torcedor ele fica naquele sofrimento. Esse ano vai cair ou não vai cair? Vai cair ou não vai cair? Não é nem aquele negócio assim, tá disputando, não, vai cair ou não vai cair? Já começa, e isso tem sido uma, digamos assim, não vou dizer uma marca, mas tem sido uma tônica constante aqui no estado do Rio de Janeiro. Pelo menos um dos clubes do campeonato visitou, teve lá, né, aquela coisa. Zona do perigo. Mesmo o Flamengo, que nunca foi rebaixado, mas teve algumas edições do Campeonato Brasileiro que o Flamengo estava naquela situação de brigar para não cair na última rodada, essa coisa toda. Então, o futebol, o que acontece com o futebol do estado do Rio de Janeiro, Fabiano? Isso aqui a gente pode resumir uma palavra: gestão. Ou então num termo, falta de gestão, né? Porque o Flamengo é isso aí, já indo pelo último exemplo. Hoje tem uma gestão, falando em termos de futebol, que coloca o Flamengo num patamar onde os clubes cariocas, os 4, deveriam estar. É lá em cima. Mas enquanto o Flamengo não teve gestão, e isso acontece com os outros 3 até hoje, o Flamengo lutava também igualmente para não cair. 2001, 2002, 2005, com gol de Obina na última rodada, a gente lembrava aqui. Aí o Fluminense, em 2009, chega à final da Sul-Americana e escapa do rebaixamento também na última rodada, lá com o Curitiba. O Botafogo caiu em 2002, numa época assim que o Botafogo também vinha apontando, ó, vai cair, acabou caindo, voltou em 2003, em 2004, na última rodada escapou novamente, quando todo mundo achou que o Bebeto de Freitas tinha sanado tudo ali, todos os problemas do clube, o Maurício Assunção vai lá, faz o que fez, todo mundo já sabe, e rebaixa o Botafogo. E o Vasco, nessa briga política que eu não sei se é pior hoje, depois que o Eurico faleceu, se era pior quando ele estava vivo, são 3 rebaixamentos em 10 anos, 8 anos. Oi? 3? 2 rebaixamentos. 3? Não. 2008, 2013, 2015. Naquele período. O Vasco caiu 3 vezes. Em 2008, 2013 e 2015. Então, é a falta de gestão do clube e falta de gestão principalmente de futebol. E o exemplo é o contrário, é justamente pelo que o Flamengo vem fazendo hoje, que as pessoas têm que entender que os outros podem fazer também. Naturalmente, o Flamengo tem mais torcida que os outros, mais patrocínios, mas cada um, dentro da sua realidade, consegue. São clubes que nós estamos falando aqui de 4 milhões, 5 milhões de tricolores, 4 milhões de botafoguenses, 5 milhões, vascaínos aí 10 milhões, 12 milhões. São países inteiros, são clientes e países inteiros. O Uruguai, você olha aqui para o lado, tem 3 milhões e meio de pessoas, com o Nacional e o Peñarol com 8 títulos de Libertadores, né? Então, se você gerir bem o futebol, agora a diferença dos 3, do Vasco, Fluminense e Botafogo, é o seguinte: não é só mudar a gestão, vai ter que tirar um tempo aí que ficou muito tempo, perdão pela redundância, mas muitos anos para trás. Hoje não dá só, vou mudar a gestão
e agora as coisas vão melhorar. Não. Agora você vai mudar a gestão, vai devagarinho pagar a dívida, porque cada dívida é um jogador caro que o clube paga. O Botafogo paga aí, falando do meu time, 2 milhões e meio juntando Profut e ato trabalhista. Quantos craques poderíamos pagar aí nessa folha? Uns 3 craques, 800 mil para 3, dá 2 milhões e 400, um na zaga, um no meio campo e um no ataque. Então, é gestão de futebol mesmo, e tem um amigo meu que ele diz uma coisa assim, muito interessante. Ainda dá, neste momento, ainda dá para mudar de dentro para fora. Ainda dá para começar gerindo o futebol. Do futebol ali você faz um time competitivo, consegue montar um CT estruturado. Depois do CT você passa para a área de marketing, aí vai. Ainda dá, vai chegar um tempo que não vai dar mais, porque o Atlético Paranaense vai ser a realidade, já é. Vai chegar o Bragantino, que poucos estão olhando lá da Série B, que já tem aquele patrocínio grande, que também tem um time na Alemanha e um time na Áustria. Vai se consolidar, não, vai subir, não vai brigar para cair, e aí vai ficar time grande, igual o treinador antigo, dormindo na história. E vai ficar caindo e voltando, caindo e voltando. Daqui a pouco a história não segura mais. Então, eu resumo novamente, para mim é gestão. É interessante que eu vivi muito mais ativamente a política no Flamengo, e como eu falava aqui, antes de começar o programa, a política nos nossos clubes reproduz um pouco da política feita nas arenas oficiais. É aquele toma lá da cá, na hora da eleição, o Flamengo tinha um problema crônico na piscina, que a gente brincava que era o maior salário do clube, e ninguém ia apagar, desliga aí, esvazia a piscina, porque a Maria Lenk lá nadava lá, e você não vai mexer com 300 votos. Então ninguém mexia. O Bandeira, como é que foi a eleição do Bandeira? Eu participei em outra chapa. Ele pegou todo mundo que estava fora, afastado, os sócios que tinham direito a voto e que estavam afastados por causa dessa política, apresentou um time de notáveis do mercado e disse, nós vamos assumir, nós vamos sanar a dívida, é possível. Quando eles assumiram, eu lembro bem disso, eles raparam de todos os cargos, todo mundo que estava lá. Passou a pá, passou o rodo ali, tirou todo mundo. Mostrou quem mandava. Depois chamou um cara aqui, chamou ali. Qual é a diferença de chamar de volta? Se eu mantenho, eu disse, olha, muito obrigado, você me ajudou. Quando eu trago de volta, eu digo, olha, eu mando, você vai fazer o que eu disser para você fazer. Então os caras voltaram enfraquecidos. A gestão do Bandeira não soube gerir bem o futebol e tinha uma visão absolutamente elitista, e eu não tenho medo de dizer até racista, porque aquela gestão tinha tesão em treinador branco de olho azul, era uma coisa impressionante. E aí o Flamengo só ganhou um campeonato, que foi a Copa do Brasil, quando, acho que foi o Mano Menezes saiu, deixaram o Jaime de Almeida lá, falando, deixa esse cara aí, ano que vem a gente vê no que dá. Deu no que deu. Porque o futebol, o atleta do futebol, ele é diferente. Você pega um atleta do vôlei, botar ele sentado aqui, ele fala de igual para igual. O atleta do nado sincronizado, do polo aquático, o atleta do futebol, ele vem de uma realidade diferente. Então você não vai botar, como a Patrícia Muniz botou, uma cartilha, ela entrou lá com uma cartilha de bom comportamento, que o Ronaldinho Gaúcho tinha apontado. Quando ela virou as costas, os caras fizeram aviãozinho. O que a gestão do Landim fez e por que está dando certo? Ela trouxe de novo o Marcos Braz. O Marcos Braz tem origem na torcida. Ele senta com o jogador, vamos lembrar que o Adriano apontou na reta final de 2009, e aquilo não trouxe abalo político nenhum. Lembra que o Adriano teve uma lesão aí, supostamente na lâmpada e tal, mas isso não produziu abalo político nenhum. Não abalou o time, não abalou, porque você tem um cara ali que catalisava e se segurava, como era o Domingos Bosco na época do Zico. Então você tinha um cara que era o Marcos Braz. O Landim, alguém soprou no ouvido dele e falou, traz esse cara, que esse cara sabe apaziguar, e tá tudo bem. Tem nego ninguém tá na reserva, tá reclamando, ninguém tá reclamando de não jogar, ninguém tá pedindo para sair, o Cuejá teve um problema pessoal aí, que dizem com a mulher, né? Surgiu uma foto do modelo de mente, mas enfim, pediu para sair, saiu e o time continuou jogando. Então eu acho que dá para entrar no meio termo entre gestão, profissional, empresarial, mas sem esquecer do patrimônio do clube. A torcida do Flamengo hoje, queiram ou não tem o poder de virada que tinha, porque tiraram do Maracanã aquele torcedor preto que gritava, que botava os pulmões para fora para empurrar o time. Por quê? Porque o cara que paga 100, 200 conto, ele quer ver espetáculo. Então, se o Flamengo não der espetáculo, ele vai xingar. Tirar a torcida organizada dos estádios foi um grande crime contra o nosso futebol.
Vou contar uma coisa aqui que não sei se todo mundo sabe. A primeira torcida organizada na Europa surgiu depois da Copa de 50, se não me engano, na Croácia. O nome era Torcida. Os croatas vieram aqui, ficaram encantados com a maneira do torcedor brasileiro torcer, foram para lá e fundaram uma torcida organizada, que até então não existia na Europa. Então a questão aqui, e que os nossos clubes estão combatendo e se afastaram do torcedor organizado, em vez de trazer, se afastaram, e o Flamengo perdeu muito com isso. Porque a torcida do Flamengo cansou de virar jogo. Em 99, na decisão do estadual, o Romário se machucou e a gente continuou jogando bola. E ganhamos do Vasco com um time pior, com um cara que tropeçou na bola sozinho, que foi o Rodrigo Mendes. Então eu acho que algumas coisas nesse conceito de gestão, pegar simplesmente o conceito de gestão técnica e jogar, não dá certo como não deu no Bandeira. O Landim deu uma humanizada e conseguiu transformar uma gestão a lá Flamengo, que o Botafogo tem que fazer a lá Botafogo, que o Vasco tem que fazer a lá Vasco, que o Fluminense tem que fazer a lá Fluminense, porque são dinâmicas diferentes, são torcidas diferentes, são pessoas diferentes, são culturas diferentes. Eu queria realmente falar sobre esse assunto. Eu participo de um coletivo chamado Torcedores pela Democracia, né? E nós somos um grupo aí de torcedores de todos os clubes do Rio de Janeiro, em que a gente também tem coletivos em cada grupo, e a gente fala muito dessa questão da elitização do futebol, né? Como é que o futebol virou um espaço elitizado. Era um espaço popular, que mostrava todas as nossas contradições, as nossas representações, e depois virou um espaço extremamente elitizado. Sobre essa questão da gestão, eu queria falar que eu acho o seguinte: eu concordo com o que foi dito aqui, que o Rio de Janeiro nem se fala, a gente precisa muito de gestão. Eu acho que a gestão não começa só nos clubes, mas também na federação. A gente também tem um problema seríssimo com essa federação do Rio de Janeiro. Os clubes, eu acho que... Eu também participei um pouco da vida política do Fluminense, sou tricolor, fui conselheiro lá. A gente acabou de ter uma eleição agora. Para você ter uma ideia, o presidente do Fluminense não conseguiu terminar o mandato, né? Pediu uma antecipação para a gente eleger um novo presidente, ou seja, por causa de uma crise duríssima, uma crise financeira duríssima, né? O Fluminense, eu não preciso dizer, ele teve durante quase uma década um patrocínio muito alto, muito grande, o que poderia ter dado um fôlego para o clube organizar algumas outras coisas. Algumas gestões disseram que organizaram, não organizaram nada, e aí nós estamos hoje numa situação em que o Fluminense não consegue ter um patrocínio master de peso, enfim. Então, eu acho que realmente essa questão da gestão. Agora, eu também, por um outro lado, acho que a gente precisa ter uma visão um pouco crítica, porque também outros modelos de gestão. A gestão chega, a gestão empresarial nos clubes, aquela coisa toda, está até aí na Câmara, tem uma discussão aí sobre sociedade anônima de futebol e tal, que é uma coisa que a gente precisa combater, até porque eu acho que tem um claro posicionamento também de elitização do futebol, de tornar os clubes empresa. Mas, assim, vários exemplos pelo mundo, pela América Latina, mostraram, inclusive no Brasil, que alguns modelos de gestão empresarial não resolveram, né? A gente tem aí vários exemplos. O Vitória, eu acho que foi alvo disso, parece que teve uma parceria com o banco, né? O próprio Vasco também teve. Então a gente tem que ficar de olho nessa história, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa entrar nesse debate de como é que o povão, e aí as torcidas organizadas, os coletivos de futebol, o público que sempre participou, o povão que sempre gostou, que sempre sempre teve o futebol como seu bem maior, como sua paixão maior, como é que a gente retoma essa participação, entendeu? E aí esse trabalho que a gente faz no Torcedores pela Democracia tem muito isso, né? A gente lutar pelas pautas do futebol, a questão também de todas as discriminações que hoje o estádio vê, né? Até porque, como elitiza, você também tem discriminação, as pessoas não querem mais aquelas pessoas que elas acham que não tem que estar mais ali. Então não querem mais o negro, não querem mais o homossexual, não querem a mulher, não querem, enfim, não querem alguns públicos que eles acham que não tem que participar mais daquele espetáculo. Então eu acho que a gente deve debater isso. Eu acho que um programa como esse é um programa que abre um espaço para a gente fazer uma voz
dissonante desses modelos, que são modelos muito televisivos, né? A televisão gosta muito desses modelos bonitinhos e tal, não sei o quê, e na verdade por trás tem todo um projeto, né, de elitização. Você se preparou o ano todo para esse momento. O jogo da conquista. Mas para não ser desclassificado, é preciso se lembrar de algumas regras básicas. Você conseguiu chegar na menina, está conversando e resolveu tentar beijá-la. Não seja tão rápido, bonitão. Antes de mergulhar de cabeça, espere o sinal ser dado, ou você pode acabar desclassificado. Jogo limpo é sem violência contra as mulheres. Se quiser comentar qualquer coisa aqui também, não tem problema, pode. Claro, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite de estar aqui. Para mim é uma honra, estou muito feliz. E falar do meu clube também, né? Assim, hoje tem me dado tristeza, confesso, porque eu estou muito triste. Infelizmente, parece que eles não têm garra para jogar. O último jogo contra o Goiás, o Digão, assim, tá lamentável. Os gols foram em cima dele. Parece que o time não corre, eles andam em campo. E isso é triste. A gestão do meu time, o presidente hoje, conheço bem ele. Foi meu advogado, pessoal, amigo. Gosto demais dele. Ganhou alguma causa, ele? Sim, ganhou. Ele é um excelente advogado. Brincadeira, gente, brincadeira. Isso é piada. Aliás, os times que estão perto da zona de rebaixamento. Por favor, verificar carteira de identidade, documento de vacinação, porque ela está falando do Mário Bittencourt. Se tiver ele com 2, 3 pontos, é melhor ficar preocupado. Mas ele é fera e ele entende, ele sabe. Por isso que eu estou falando. A gente sabe que ele sabe. Ele sabe muito. E assim, só que eu esperava um pouco mais dele, como presidente do clube, ele que é torcedor, sabe? Fanático. Eu pensei que ele iria tentar se aproximar mais da torcida, trazer a torcida pro clube. Porque, infelizmente, sem clubismo aqui agora, eu bato palma pra torcida do Flamengo. O Flamengo, ele pode estar excelente no topo, como ele pode estar lá embaixo, a torcida lota. A torcida vai. A minha torcida, infelizmente, não vai. A minha torcida só vai quando o time tá bem. Só que apoiar no momento bom. O único momento que a torcida se uniu foi em 2009, que foi aquela campanha do time de guerreiros pra gente não ser rebaixado ali. Que foi uma campanha muito legal. Pra mim foi um título. Ali o título brasileiro, como se fosse, né? Porque os matemáticos todos diziam que estávamos rebaixados e não fomos rebaixados. E isso foi muito legal. Então, assim, eu achei que o Mário, ele fosse, sabe, tá mais ali com a gente, abraçar mais a torcida, fazer campanhas, se mostrar mais pro cara que ele é, pra inteligência que ele tem e o carisma que ele tinha também com a torcida. Eu achei que ele fosse fazer isso. E ele tá deixando a desejar. E o meu time também. E isso tá, assim, doendo muito, porque é muito triste ver o Fluminense onde ele tá. Eu acho que os 4 clubes do Rio de Janeiro, eles merecem estar brigando pelo título e não brigando para não cair. Acho que a gente precisa dos 4 clubes unidos, as torcidas unidas, né? Sem brigas, sem guerras, sem aquelas... eu vivi uma guerra
na final agora, na semifinal da Sul-Americana, que eu nunca vivi. Então, assim, paz nos estádios, paz nas torcidas, famílias juntas, indo torcer pelos seus times, vibrando com alegria. E é isso que eu espero que o Mário possa trazer de volta a alegria. Gostaria que ele ficasse como presidente. VAR, hein? Mas VAR, hein? Meu Deus do céu. Né? O VAR tá um negócio de brincadeira no Campeonato Brasileiro. Acho que daqui a pouco vão tirar o juiz de campo e vai ficar só o VAR apitando. Não, Fernanda? Será? Eu acho que daqui a pouco vai ser assim, porque, pô, não é possível, né? Não é possível, né? O grande problema do VAR, e eu falei isso desde que ele surgiu, é que continua dependendo de uma decisão humana. Quem olha nem sempre vê a mesma coisa. Você vê tristeza ou alegria. Você está parado por uma obra, umas pessoas vão uma obra de arte, umas pessoas vão ver uma coisa, outras pessoas vão ver outra. Então, o que dentro do Campeonato Brasileiro, dentro da mesma rodada, às vezes você tem um pênalti como aquele do Fluminense, que o cara arrastou a bola com a mão e não é marcado, e às vezes um outro que o cara da Atlético Paranaense virou de costas e a bola pegou na mão e o juiz deu. Então, quer dizer, um cara que cai e arrasta a bola com a mão, não, esse não é pênalti, vai pro VAR, não é pênalti. E o outro que o cara virou para não levar uma bolada e a bola pegou na mão, esse é pênalti. Então, o problema não é o VAR, o uso do VAR ou não usar o VAR. O problema é que a gente vai continuar dependendo de uma decisão humana. E o ser humano falha. E quando vai interpretar, uns vão dizer que foi pênalti, outros vão dizer que não foi pênalti. Então eu disse, o VAR vai acirrar, vai aumentar a polêmica. Não vai apaziguar nada, porque vai olhar, vai ver, foi falta, não foi pênalti, não foi, derrubou, não derrubou, tocou, não tocou, estava dentro da área, estava fora da área. O próprio impedimento ontem que foi marcado no gol do Gabigol, eu estou com a foto aqui, tá lá, o pé na mesma linha. O que aconteceu com o Vasco no final de semana, que também um impedimento, é a mão, é a cabeça, o tronco. Como você vai botar um parâmetro igual para todo mundo? Se tiver qualquer parte do corpo é impedido, acabou. Então não tem cabeça, nariz, senão vai ficar igual quando a gente era criança, né? Você pegava no cabelo, o cabelo não tem sangue, veio brincar de polícia ladrão, o cabelo não tem sangue, camisa não tem sangue. Então a gente continua dependendo da decisão humana. Para você ver, né? Mesmo dependendo, mesmo a alta tecnologia entrando no futebol, a favor do futebol, ainda assim, a última palavra é de um ser humano, como o Guilhão falou. E o que a gente tem percebido, que eu quero também chamar a atenção para uma coisa. Objetivamente, aonde existe decisão humana, pode acontecer de tudo. Pode errar, pode interpretar diferente, pode ter outras influências, né? Por que que você marca o pênalti para um e não marca para o outro? Por que que você dá o impedimento para um e não dá para o outro? Então, o VAR, eu acho também que torna isso mais explícito. Porque quando não tinha VAR, erro, mano. O cara não viu. O juiz errou, mas aí, por exemplo, impedimento. O cara vai lá, bota a régua. Tá aqui, ó. Régua vermelha, régua amarela. Aí todo mundo falou, não, o VAR deu, o VAR deu. Aí quando volta pra câmera, apareceu o VAR. Aí quem tá em casa tá vendo. O locutor diz, não, o VAR deu impedimento. Quem tá em casa tá vendo. Mas não tá, não tá, não. Então, quer dizer, acaba revelando uma outra face, que é a tal história. Se com o VAR, o cara que está em casa vai ter a certeza de que, que há, meu irmão? Tá aí, você aí. Aliás, a gente vê 4 câmeras, a gente vê uma, o cara vê 4 ângulos. Fica na dúvida, né? E ainda fica naquela, imagine como é que era quando não tinha VAR. O que acontecia? Não, imagina o que acontecia. Nos bastidores, aquela coisa toda. Tremenda, né? Mas VAR, né? Mas, Fernando, você como mulher negra no mundo do futebol, como é que você vê essa que provavelmente também até no concurso a tecnologia vai começar também a agir lá. Será que tem VAR lá? Então, eu como mulher negra, no estádio de futebol também, acontece muito, as pessoas ainda olham a gente assim estranho, ainda mais quando vê uma mulher sozinha no estádio de futebol. Dão em cima, mas a gente acaba
não levando muito em consideração, né? A gente tem que se posicionar muito bem e curtir, não deixar de ir para os lugares que você gosta. Eu gosto muito de ir ao estádio, assistir o jogo do meu Mengão. E o concurso, para mim, também eu acredito que tem o VAR, hein? Será? O que será que o VAR vai medir ali? O que o VAR vai olhar ali? O que o VAR vai levar em consideração? Então, nesse caso, como mulher, no campo, no estágio, numa passarela, a gente tem uma visão, assim, muito... Como que eu vou falar? Machista ainda, né? A mulher ainda é vista como a do lar, que você não tem direito a conquistar seus espaços. E eu tô aqui para mostrar que não é isso. A gente pode estar no estágio, pode estar na passarela, pode estar em casa, lavando, passando. Você tem direito de escolher o que você quer, sabe? Se escolher ficar em casa, escolheu. Isso não aí, pode escolher... ser obrigada a ficar em casa. Hoje saiu uma notícia de que um policial federal aplicava multas à mulher se ela danificasse os móveis, se ela quebrasse alguma coisa, e que ela tinha que pedir permissão para assistir TV. Um policial, quando você vê um policial, você vê um homem fazendo isso, já é feio. Um policial federal que passou no concurso mais difícil das polícias, que é o concurso da Polícia Federal, é o mais exigente, tratando a mulher dele desse jeito, daí para baixo, você não imagina o que é. No estádio de futebol, por exemplo, você consegue perceber a diferença entre uma cantada, o cara que olhou e disse, pô, essa gata sozinha, vou chegar, ou o cara que olha e diz, pô, isso aí deve ser uma piriguete, vou chegar junto. Como é que você percebe essa diferença entre uma cantada, né, e um assédio, uma coisa mais agressiva? A cantada, ela geralmente começa com um sorrisinho, agora assédio não, nossa, que gostosa, tá com shortinho curto, já é piriguete. Por que você não pode colocar curto, já quer alguma coisa, né? Pois é, já é vista com outros olhos, sabe? E não é isso, gente. As pessoas têm que acabar com esse machismo, né? De ver a mulher como um objeto também, que ainda vê uma propriedade, forma, né? Minha mulher, no caso de minha mulher, às vezes quer dizer minha mesmo, faz o que eu quero. Sim, ainda existe muitas pessoas com esse pensamento fechado. Não é assim que funciona. Você se preparou o ano todo para esse momento. O Jogo da Conquista. Mas para não ser desclassificado, é preciso se lembrar de algumas regras básicas. Você conseguiu chegar na menina, está conversando e resolveu tentar beijá-la. Não seja tão rápido, bonitão. Antes de mergulhar de cabeça, espere o sinal ser dado, ou você pode acabar desclassificado. Jogo limpo é sem violência contra as mulheres. Voltamos aqui para o nosso bate-papo, nossa conversa. Eu deixei logo uma pimentinha em cima da mesa, que aqui o Capitão Léo começou o programa. A questão é ser raiz e eu joguei na mesa. Mister e Sampaoli, afinal de contas, isso é ser raiz? Eu estou defendendo com meus colegas aqui da bancada que no jornal o Globo tem a pessoa que melhor escreve no Globo hoje é o Paulo César Caju. Eu recomendo, todo mundo lê. E não lê os outros. Os jornalistas são todos do sistema. Aquele Barreto, aquele Mansur, coisas horríveis. Escreve tudo, são a favor do VAR, são a favor do sistema. O Paulo César Caju diz que o Sampaoli é raiz. E esculhamba o Tite. O Tite é o quê? Lazzaroni Hightech. Lazzaroni Hightech. Eu defendo o seguinte, eu acho que cada clube tem uma característica.
Cada clube, por exemplo, o Vasco da Gama é um clube que sempre formou grandes atacantes e tal. O Flamengo sempre teve jogadores de meio de campo, de toque de bola. O Botafogo também tem uma característica própria. O Fluminense tinha grandes goleiros, né? Grandes goleiros. Sim. Todos os clubes têm uma grande escola. E o técnico tem que se entender com aquilo e saber o que é. No Flamengo, Mister, né? Mister. Ninguém pode ficar contra Jesus, né? A essa altura, quando eles estão mandando a beça no Brasil, né? Vocês mandam na presidência da República, imagina aqui no Flamengo. O que aconteceu com o nosso Mister? Ele é centro do ringue. Flamengo e Grêmio. Mandou o Flamengo pro centro do ringue, botou o Grêmio nas cordas e saiu dando. E o Grêmio rodando o octógono, né? E o Flamengo batendo. É a cara do Flamengo. É pra ganhar ou perder assim. Futebol raiz. Agora depois, Madureira, quando rodar com a turma aqui, me dá 30 segundos para eu poder esculhambar esse negócio do VAR. Esculhambar alguns jornalistas do sistema. Eu quero esculhambar um cara que a garotada adora, que é aquele tal de Mauro César Pereira. Ele é um mistério, porque como é que deixa ele ficar ali? Ele tenta ser contra o sistema, mas ele é um Cabo Anselmo. Ele, na minha opinião, ele é o Juan Guaidó do Flamengo. Ele é alto encarregado do presidente do Flamengo, que ele vai, tenta esculhambar o VAR no final. Mas você tem que aceitar o VAR, porque ele veio para fazer justiça. Deixa fazer justiça? Toma vergonha na cara! Pô. Então, Bernard, nessa raiz toda, como é que fica as torcidas, o movimento de torcida, como é que fica nesse momento? Bom, a gente já falou disso nos programas passados, né? Acho que agora a gente vai aprofundar mais. Bom, eu acho que é um consenso da mesa, né, de que o movimento de torcida, ele é a raiz do futebol, né? A alma do futebol, né? Eu li alguma coisa, ou ouvi alguma coisa, de que alguém comentando que alguns estrangeiros, quando vieram no Brasil, fundaram uma torcida organizada em algum país da Europa. Na Copa de 50, foi você mesmo. Foi você mesmo. Europa, se chamava Torcida de croatas que vieram ver a Copa e ficaram admirados com o jeito brasileiro de torcer. Então voltaram para lá e fundaram uma torcida, que foi a primeira torcida. Tá vendo? Minha memória tá boa, não sabia de onde vinha, mas veio daqui do programa. Então, eu acho o seguinte, eu acho que, claro, é fundamental que a gente... Assim, eu tive algumas experiências sobre... Eu não sou tão estudioso sobre a questão da torcida organizada, mas tem até pessoas que estudam mais, mas eu tive uma experiência muito interessante no intercâmbio que fizemos na Europa, na Alemanha, em 2013. E a gente vê que as autoridades na Alemanha, elas decidiram que a torcida organizada, por mais que tenha a sua característica própria, não estou dizendo que tem que copiar, não tem que fazer nada, mas elas decidiram que aquilo é um espaço de socialização, é um espaço de educação, é um espaço de representação do tipo de torcida deles. O problema é que aqui no Brasil a gente não conseguiu fazer isso. O Estado brasileiro não tem nada além de repressão para dar para o público jovem que gosta de futebol, né? O Estado brasileiro ele só tem a criminalização para dar. Todas as possibilidades da gente transformar, da gente trabalhar o universo da juventude, das pessoas que giram em torno das torcidas organizadas, ele é estreitado por uma visão de criminalização, de exclusão, de elitização, de embranquecimento, né, dos estádios, né? Infelizmente é isso. Eu participo do Torcedores pela Democracia, que é um movimento que tem levado esse debate junto com outros movimentos, né? A Priscila até vai falar de outros movimentos que existem, e a gente tem levantado essa questão porque hoje o estádio de futebol hoje virou um espaço não democrático. Você não pode ter nenhuma faixa, você não pode... Eu recomendo a todo mundo que veja no YouTube, tá lá, Brasil e Chile, 89, o jogo da fogueteira. O Careca, quando faz o gol, ele faz o gol do Brasil e ele corre para uma faixa que está lá fora Pinochet, né? E ele corre para aquilo e aquilo passa na televisão tranquilamente. Hoje isso seria impossível, porque você não consegue ter uma faixa hoje que fale nada. Hoje é ambiente controlado.
Auditório do Silvio Santos. Não né? é. Auditório do Silvio Santos. É ambiente controlado. Exatamente. Então, assim, eu acho que esse debate a gente precisa, acho que esse programa aqui tem um compromisso, né? Até porque é um programa de uma visão progressista. Eu acho que a gente tem um compromisso aí de falar desse tema, né? E trazer as pessoas que representam, que conhecem a história das torcidas organizadas, abrir esse espaço, fazer um contraponto. Eu acho que é por aí. Agora, eu acho que é isso. A gente precisa ter movimentos, fortalecer movimentos como o Vascaína contra o Assédio, como os coletivos de torcedores, né, para que só assim a gente possa retomar. E também as torcidas organizadas, também a gente não pode ter a dicotomia entre coletivos novos que surgem, que têm uma visão politizada e dizer que esse povo que está lá para trás não contribuiu. Tem a sua contribuição, tem a sua participação. Eu acho isso. Nesse debate, tendo como eixo ser raiz, né? A gente aborda a questão da torcida, a gente aborda a questão da escola do futebol, a gente aborda diversas vertentes aí no mundo, até mesmo a introdução do VAR, como é que isso está impactando o futebol raiz, né? Porque agora você vê, que o Capitão Léo pediu 30 segundos, eu vou levantar a bola para vocês dois aqui. O que acontece? O juiz que está em campo está deixando de ser juiz também, né? Está perdendo a sua identidade, porque ele não apita mais, ele qualquer coisa, eu vou lá ver o VAR e fica 10, 15, 20 minutos e o jogo parado, aquela coisa toda. Tá ficando difícil, né? Flamengo e Vasco com VAR não tem graça, não. Nossa. Primeiras damas. Muito obrigada. Pegando um pouco o gancho do que o Bernardo falou, sobre as torcidas também um pouquinho, futebol, estádio, né? Sem torcida, pra quê? Né? Você vai ficar um monte de gente. Não é a nossa característica do futebol brasileiro, do futebol carioca. A gente tá dentro do estádio sentado, né? Olhando o jogador. Não é, gente. É torcida. E quem puxa cântico é torcida, quem leva a faixa é torcida, quem faz a festa é torcida. Então, a gente proibir e criminalizar uma torcida organizada acho que é irresponsável com o futebol, com o nosso futebol, né? E uma parte só pra dizer, porque eu vi os jogos aí da semana. Sim. Tava lá a faixa da torcida jovem do Santos, grande, bonita, lá na Vila Belmiro, do jogo que o Santos ganhou do Palmeiras. Tava lá a faixa da Mancha Verde, lá naquele estádio do Corinthians, que eu chamo de sapatão, que parece uma casa de caixa de sapato. Parece. Aí tava lá a faixa da Gaviões da Fiel. Você vai no Nordeste, lá uma festa Ceará Ceará Amor, Patufe, com a Jovem Garra Tricolor, uma festa. Aí no Sul, lá tava lá a torcida do Grêmio, lá naquela famosa popular do Grêmio, aquele negócio lá que tem lá. Por que os cariocas não podem? Não pode, né? Me explica, amor, você que tem contato com o poder, você que é ligado ao poder, por que estão proibindo nós cariocas, as nossas torcidas, o nosso futebol está sendo prejudicado pela perseguição, que é uma ótica do atual sistema punitivo, que entra numa comunidade como se fosse um território estrangeiro, né? Bota os blindados, ataque aéreo, forças aéreas. Eles pensam da mesma forma em relação à torcida. Eles proíbem a torcida de chegar a 5 mil metros do estádio. Suas considerações? Eu digo mais, eu fui no jogo domingo agora, e ali São Januário, né, nossa casa é maravilhosa, eu amo nossa casa. Só que assim, a gente faz aquela festa do lado de fora e entra faltando pouco tempo pro jogo começar. Sempre tem aquele acúmulo de pessoas entrando, que é comum. E eu tive uma cena que eu fiquei muito chocada esse domingo, porque eu cheguei sozinha, encontrei meus amigos lá dentro. E quando eu tava entrando, eu comecei a espirrar muito, né? E comecei a ver todo mundo em volta de mim espirrando, criança, famílias. E aí eu percebia que, sem motivo algum, os torcedores estavam só tentando entrar no estádio, sem motivo algum, a PM lançou gás pimenta pro alto. Sabe? Aí veio um pouco disso, de criminalizar. Nem torcida a gente era, não tinha confusão, não tinha nada acontecendo. Eu tava no meio do fervo ali, nada acontecia, e do nada uma nuvem de gás de pimenta, com um monte de criança. Na minha frente tinha uma família com criança, do meu lado tinha outra com criança de colo. Olha a responsabilidade, né? Olha como a gente está sendo criminalizado. Eu acho que
Eu não sei te responder o porquê dessa criminalização dentro do Rio de Janeiro, né? Deixa eu pegar um gancho de um minutinho que me lembrou uma coisa, um minuto aqui, porque eu vou me meter. Teve a final, viu, Vasco da Gama e Fluminense. Sim. Taça Guanabara. Taça Guanabara. O Estado cometeu uma agressão. Que ano isso? Esse ano. Houve uma violência. A confusão com o Maracanã. 2 minutos só que eu tenho, né? Não, vai lá. Não, rapidinho. E aí a torcida do Vasco recebeu a orientação que poderia entrar no estádio. E fizeram a missão de entrar. Enfrentaram a cavalaria, enfrentaram a força do Estado, assistiram. Passou 2 ou 3 meses, mandaram prender os garotos da Força Jovem do Vasco, porque eles enfrentaram a cavalaria do Estado. Foi. Prenderam os garotos, o Estado está invertido. Sim. Depois nós temos que voltar a esse assunto. Temos. É sobre o VAR, né? Pegando um pouquinho aí, eu acho que, você anda bem rápido em relação ao VAR, para deixar o Capitão Léo falar um pouquinho também, acho que a pior coisa é esse gol que a gente nunca comemora. Eu ia falar isso. O seu time faz um gol e você fica parado. Você não sabe se você comemora ou não. De uma televisão de Sim, gol ou não. E todo gol passa pelo VAR. É pior que o coito interrompido? Muito pior. Eu ia fazer essa... Muito pior. Nosso mediador aqui. A gente não comemora mais, sabe? E quando a gente tá no estádio é pior ainda, né? Porque você vai naquela empolgação e você fica... É a destruição do futebol, são os picaretas. Esse esquema aí eu quero denunciar. Elitização do futebol. Eu entendo. Também no Brasil de hoje não precisa mais ter prova, basta ter convicção, né? Para confirmar essa Também, com as convicções que eu tenho, isso está ligado ao jogo apostado. É o controle do ambiente, é a jogatina internacional. Todos os clubes já estão com patrocínio de jogo. Está sendo legalizada a entrada de jogo aqui. Eles tendo a ideia, a edição da imagem, milimetricamente, eu decido se é gol ou não. Eu congelo a imagem 1 segundo a mais ou 1 segundo a menos, decido o lance. Que foi o que aconteceu, por exemplo, Flamengo e Grêmio, que o Gabigol estava impedido e depois o Bruno Henrique não estava impedido. Exatamente. Se você pegar as duas imagens, elas são rigorosamente iguais. Então, ou os dois estão impedidos, ou os dois não estão impedidos. E o congelamento da imagem na fração de segundo que a bola sai do pé define o lance para frente. Além dos ângulos de câmera, chamado paralaxe. Teve uma aula de paralaxe. Paralaxe, exatamente. Até 1 da manhã vendo o Jornal da Globo, aquela Loplete, assustada com paralaxe. Isso tudo é manipulação de resultado para garantir a jogatina. Eu tenho essa convicção. E não seria a primeira vez. Lembremos do juiz que foi pego, lembra? Naquele Adilson. Que foi pego por outra, estava tendo uma outra investigação e por acaso grampearam o juiz. Mudou o método, mas a manipulação continua mesmo. Para evitar pegar o juiz, agora é o VAR e você tem que aceitar, porque a máquina é mais inteligente do que o... É perfeita. Tudo mentira, não admite erro, né? Tudo mutreta, seus picaretas. O Pô Fechou do Vasco reclamou 2 vezes porque o VAR mudou o resultado do jogo na cara dura. Vamos para os nossos intervalos e voltamos já. Você se preparou o ano todo para esse momento. O Jogo da Conquista. Mas para não ser desclassificado, é preciso se lembrar de algumas regras básicas. Você conseguiu chegar na menina, está conversando e resolveu tentar beijá-la. Não seja tão rápido, bonitão. Antes de mergulhar de cabeça, espere o sinal ser dado, ou você pode acabar desclassificado. Jogo Limpo é sem violência contra as mulheres.
explicar para você um assunto. Eu vou dar uma introdução e a Priscila vai abrir o leque, né? Clube de Regatas Vasco da Gama, ano que vem tem eleição. Este ano terminou o prazo de filiação, de associação para poder votar na eleição ano que vem. Então, o Conselho Deliberativo do Vasco se reúne, aprova uma campanha, aprova lá o período para que as pessoas podiam se associar para poder votar ano que vem. O Vasco faz uma campanha para chamar torcedor para se associar, aquilo tudo. Torcedor se empolga, torcedor vai lá, faz a associação, paga e espera o presidente. Porque pelo estatuto do Vasco está dizendo lá que o presidente tem que autorizar a entrada, tal, essa coisa toda. E aí o presidente, simplesmente, de mais de 1.000 novos associados, acatou mais ou menos 400 associados e o resto, ele está dizendo em rede social que é fruto de roubalheira. Eu falei assim, eu tô maluco, rapaz. Eu sei que aqui a pancada vem aqui, mas vai lá, Priscila. Eu acho que a eleição no Vasco é sempre confusa, né? A eleição no Vasco... Muitos, né? Ela é muito confusa. Priscila, desculpa, podia ser um reality show nas eleições do Vasco. Podia fazer. É da audiência. Não, eu acho incrível, assim, até espírito de Eurico Miranda, os beneméritos vêm, né? Então, a gente vê como é que é o nível dessa política do Vasco, né? E a gente teve essa campanha, foi baixado o valor da joia para que mais pessoas se associassem. A joia estava em R$ 2.500, ela passou para R$ 750. Foi feita uma campanha para que mais mulheres se associassem, diminuindo ainda mais a joia para a mulher. A mulher tinha 20% de desconto, porque hoje, né, o Conselho do Vasco, né, ele só conta com 3 mulheres. Apenas, né? De 320 conselheiros, a gente tem 3 mulheres, sendo que benemérito, assim, alto benemérito, a gente tem uma mulher, que ela tem 89 anos. Eu não me recordo o nome agora, desculpa, mas ela já tem 89 anos, é a única mulher alto benemérito ali que pode ter voz ali, né? Então você vê que é muito defasado nesse ponto. Mas isso é um perfil geral, né? Todos os clubes do Brasil. O clube que mais tem mulheres é o Palmeiras, que eles têm, acho que um pouco mais de 20% de mulheres. Ele é um ponto fora da curva, né? Mas o Vasco está em último ali nesse sentido de mulheres dentro do conselho, mulheres atuando na política do Vasco. Então foi feita uma campanha, foi divulgado amplamente, foi aquele frisson, né? Eu fui uma, por exemplo, que aproveitei e fui me associar depois de muito tempo, pensei, é agora, é hora, né? Baixaram minha joia, tô lá, vou poder votar, vou poder estar influenciando a política do meu time. E eu tô até agora, né? Aguardando aí sem saber se vai conseguir. O presidente falou isso, o presidente falou aquilo, mas o fato concreto foi que depois de tomar tanta saraivada de todos os grupos do Vasco da Gama, não teve um grupo que disse apoio à decisão do Campelo. Todos os grupos deram saraivada no Campelo depois que ele veio a público numa entrevista que está lá, eu vi lá na Net Vasco, mas a entrevista acho que era pro Globo Esporte, mas enfim, ele assumiu publicamente algumas questões, como por exemplo, primeiro, o critério dele não aceitar o novo associado, porque tem o mesmo proponente em várias fichas. Aí ele inventou um critério que não está previsto no estatuto. Qual é o critério? Proponente que assina mais de 5 fichas, eu não vou aceitar nenhuma. De onde ele tirou esse critério? Fez a regra dele interna. Fez a regra dele, criou a regra do jogo dele. Sabe, criança? A bola é minha, pelada, é pelada. Foi assim, o menino tomou a decisão que a pelada vai ser com a bola dele. Se não for com a bola dele, não tem jogo. Não tem jogo. Né? Segundo, disse publicamente que os associados são mensaleiros. Se ele tivesse o cuidado de dizer que fulano é mensaleiro, você vai lá. E teria que provar. Teria que provar. Mas ele deu a declaração seguinte, não, isso são mensaleiros, eu sei muito bem a serviço de quem eles estão. Eu falei assim, gente, perdeu o juízo. Novela mexicana lá no Vasco da Gama. Semana passada a gente estava comentando aqui, qual era o quadro? Presidente do Vasco da Gama
não homologa os novos associados e ainda acusa os novos associados de prática de mensalão, mensaleiros, porque tem uma prática de mensaleiro. O Conselho Deliberativo faz uma reunião extraordinária para analisar a situação. O presidente do Vasco chega na reunião do Conselho com a seguinte proposta: vamos montar uma comissão de sindicância para analisar cada pedido de nova associação. Só que ele chegou na reunião com a comissão montada. 6 nomes, todos indicados por ele. Já chegou lá com os nomes bonitinhos. O que aconteceu na reunião? Só para começar a brincadeira, ele conseguiu perder tudo. Por quê? O Conselho Deliberativo diz o seguinte, pelo estatuto, quem toma a decisão final sobre os associados é o presidente. Então o Conselho vai respeitar o estatuto. Mas, para não ter discussão, montaremos uma comissão de sindicância para analisar todos os novos pedidos de associação. Sendo que a composição desta comissão de sindicância deixou Campelo chupando o dedinho. Sabe aquele menino assim, Teve nenhum nome dele. Ninguém. Entrou todos os outros grupos que criticaram a postura do presidente, inclusive os grupos que, teoricamente, estavam defendendo o presidente, caíram fora. Tá lá na comissão Identidade Vasco, Casaca, tem outros 3 grupos lá, o grupo do branco são chamados de amarelo, e outros 2 grupos lá que eu não lembro de cabeça aqui, mas eu tenho aqui no celular, não vou pegar o celular não, mas só para o resultado final de composição da comissão de sindicância é que Campelo não botou ninguém na comissão. E o mais bonito, quando o conselho foi votar, eu já sei dessa, quando o conselho foi votar, Campelo votou sozinho contra a decisão do conselho. Quando botou em votação que vai montar a comissão de sindicância, a composição da comissão de sindicância e quais seriam as atribuições da comissão de sindicância, o Campelo votou sozinho. Maior isolamento, maior demonstração de isolamento. Deixa claro o que quer dizer esse sozinho. Quantos votos a proposta do Campelo teve? Uma. A dele. Sozinho. Sozinho. Ele votou não sozinho, é modo de dizer. É isoladíssimo. Então, ou seja, e essa semana já teve a primeira reunião dessa comissão de sindicância, que já encaminhou à direção do Vasco, à diretoria do Vasco, vários ofícios solicitando todas as informações necessárias para serem analisadas. Entre elas, a famosa anistia que ele, Campelo, deu ano passado, que está todo mundo querendo saber como é que foi essa anistia, porque ele não deixou transparente por quê, para quê e para quem foi dada a anistia. Então, tudo que ele não queria. Resumo da ópera. O que dizia o Campelo antes dessa decisão do Conselho Deliberativo? Eles querem ter acesso ao quadro de associados para saber quem é quem e fazer campanha. Bom, se o objetivo era esse, então, Campelo, sinto muito, agora tu vai ter que abrir o quadro de associado para todo mundo e para todo mundo ter a mesma informação. Agora, parênteses. Como é que em pleno século XXI eu faço parte de uma associação e não posso, ou é um problema, saber quem são os meus colegas associados? Isso é inimaginável. Isso não é razoável que você não pode, você como associado, né, o cara do Vasco, ele é sócio, é inimaginável que seja problema saber quem são os associados. Isso é inimaginável. Fecha parênteses, toca o barco. Mas o detalhe sórdido, você que está em casa, Quilhão Bernard, foi que no dia seguinte da reunião do Conselho Deliberativo, Campelo homologou todo mundo, rapaz. Aí tá assim, é um palhaço, é uma brincadeira, né? Você homologou todo mundo. É óbvio que também todo mundo entendeu que o movimento dele, pelo raciocínio que ele expressou, pelo raciocínio que ele
falou para todo mundo, era uma tentativa de morrer o objeto da comissão de sindicância. Sim. Se está todo mundo homologado, para que a comissão de sindicância? Aí ele deu com os burros na água na vez. De novo, deu com os burros na água. Porque a comissão de sindicância, tudo bem, pode homologar, só que nós temos que analisar a anistia que você fez também. Claro. Aí, agora tem um novo capítulo. Foi encaminhado o pedido, foi encaminhada a solicitação de informação. E, senhores, hoje nós estamos gravando o programa. Só vamos ter o resultado da reunião do Conselho Deliberativo de hoje, que vai analisar as contas do Campeiro. Então, hoje, o Conselho se reúne para analisar as contas do Campeiro. Do ano passado, 2018. Isso, do ano passado, 2018. Eu só vou dizer que tem gente por aí dizendo que não vai aprovar as contas do Campelo.